Irmãos, dados os avisos aí dos eventos que teremos, vamos voltar aqui as nossas atenções agora para o estudo. Nós estamos estudando o livro de Malaquias. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá, nesse livro. Estamos aí na 7ª aula. O tema geral, né, o tema da sequência aí, vale a pena servir a Deus? Mesmo quando tudo está dando errado, quando as coisas não estão saindo do jeito que nós gostaríamos, será que sempre vale a pena servir a Deus? E hoje nós vamos, na aula 7, tratar aí da questão apresentada pelo livro, no capítulo 3, do verso 7 até o verso de número 12, que trata talvez do verso mais conhecido de todo o livro de Malaquias, usado por um monte de gente fora do contexto, usado de uma maneira até terrível, né? Mas talvez seja o mais conhecido, que todas as igrejas fazem questão de transcrever no envelope de contribuição, né? E está lá: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. E aí, essa sequência. Vamos ler, então, esses versos, e aí entrar na aula de hoje, que tem como título: por que devo dar o dízimo, se tudo está mal? Se está tudo dando errado, rapaz, minha vida não está boa, por que eu tenho que dar o dízimo? Vamos ver? Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Malaquias capítulo 3, o verso 7 ao 12. Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós disseis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Me provai nisto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos. Então, nessa leitura inicial que fizemos, nós já podemos fazer alguns questionamentos. Aqui trata de dízimo de oferta, né? E aí a primeira questão é: eu devo dar o dízimo ainda hoje? Nós estamos tratando de um livro do Antigo Testamento. O dízimo ainda é para os dias de hoje? Mesmo sob o Novo Testamento, há essa responsabilidade? Outra questão: será que Deus está preocupado com o meu dízimo? Deus está lá preocupado com o meu dinheiro? Ou será que o dízimo reflete uma outra questão que Deus está preocupado? Será que sim? Será que não? Qual que é a relação dessa prática, ou seja, da prática do dízimo, com a expressão voltai para mim? Por que Deus diz voltai para mim e eu retornarei para vós? E ele apresenta justamente a prática do dízimo e das ofertas como uma das ações que o povo deveria fazer para voltar para o Senhor. Qual será a relação disso tudo? Vamos lá, vamos relembrar aí um pouquinho o contexto. Nós estamos falando de uma geração
que havia voltado do exílio, já há 100 anos, então nós estamos falando aqui provavelmente dos netos daqueles que retornaram, e que estavam aguardando o cumprimento das promessas pós-exílicas, ou seja, a glória do templo, o período de paz, o período de harmonia, que nós sabemos que foi cumprido com a vinda de Cristo, mas que eles estavam aguardando por uma situação puramente terrena. E aí eles estavam já sob o domínio, continuavam ainda sob o domínio persa, o inimigo enriquecia, o inimigo tinha prosperidade e eles não. Tudo indicava que eles estavam passando por uma situação de crise econômica, as plantações não estavam suprindo a necessidade do povo, ou seja, uma pindaíba só. E aí, por conta dessa situação, eles começaram a desanimar na fé. E o desânimo na fé conduziu o povo, primeiro, a desprezar o próprio Deus, depois desprezar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, e, de certa forma, a obra de Deus, o culto, as responsabilidades litúrgicas. Ou seja, o povo começou a fazer tudo de um modo relaxado, desleixado, quando faziam, né? Ou despreocupado com aquilo que Deus queria realmente da vida deles. Uma dessas manifestações práticas do desânimo, do desprezo do povo para com Deus, sua palavra e sua obra, era justamente a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós vimos na semana passada que uma das demonstrações era justamente a vida imoral, né? Os homens estavam se separando por qualquer motivo, casando com mulheres que adoravam outros deuses, ou seja, com mulheres estrangeiras. Casamento misto era uma prática comum da época, apesar deles terem aprendido que um dos motivos do exílio justamente foi esse, que Neemias, Esdras duramente chamou a atenção do povo para com essa prática insana, mas eles estavam desprezando a Deus. Vimos também que dentro dessas práticas de desprezo, eles estavam ofertando animais cegos, coxos, fazendo a adoração da maneira que eles queriam, e não do modo que Deus havia determinado. E agora nós vemos mais uma situação, como fruto do desprezo, eles estavam roubando a Deus no que tange aos dízimos e às ofertas. Eles não estavam entregando o que deveriam entregar, né? A ideia é que parece que eles estavam segurando parte, e alguns não estavam fazendo absolutamente mais nada, né? Então veja, nós lemos durante a nossa reunião de oração, um pouquinho antes aqui do estudo, o versículo lá de Deuteronômio, que diz que uma das funções didáticas do dízimo é para que nós aprendêssemos a respeito do que mesmo? A temer a Deus. Veja, quando eu não temo a Deus, eu não me preocupo com o dízimo. Eu não me preocupo com a situação de que é Deus que provê todas as coisas que eu preciso. Eu entendo que a minha manutenção é fruto do meu trabalho, puro e simples. E Deus não tem nada a ver com isso. Então por que eu preciso temer a Deus? Eu simplesmente não dou, simplesmente não pratico a exigência de entregar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Nós vemos, irmãos, que todo o livro de Malaquias exalta a questão da aliança com Deus. Esse é o foco. No livro que nós temos seguido aí como paralelo para nos direcionar, inclusive aí no comentário sobre Malaquias, que é o livro do reverendo Augusto Nicodemos, o culto segundo Deus, nesse capítulo ele vai exaltar muito a questão de que o foco de Deus para com o povo, nos dias de Malaquias, era justamente a manutenção da aliança com o seu povo. Nós vemos que a primeira questão que é apresentada em Malaquias, que é o amor de Deus, Deus responde, o povo diz: Deus nos ama em quê? Deus responde: eu te amo porque eu escolhi Jacó. Veja, ponto da aliança.
a eleição de Jacó. Deus, olha, vocês podiam ser dos descendentes de Esaú e estarem condenados para sempre. Então, passar por situações adversas não significa que vocês não são alvo do meu amor, porque o meu amor é demonstrado pelo fato de eu ter escolhido vocês, aliança. Quando fala da justiça de Deus, aonde está a justiça de Deus? Porque parece que o ímpio prospera e os crentes sofrem. Ele fala, olha, está na aliança que eu fiz de vocês, que no último dia eu vou condenar o ímpio e vou salvar vocês para toda a eternidade. Mais um ponto da aliança. Veja, a palavra, o ensino, o que deveria ser dado, o ensino que deveria ser dado pelos pastores, né, os sacerdotes, todos estavam firmados na aliança, no fato de que Deus resolveu ser o nosso Deus. Então esse era o ponto que era chamado a atenção constantemente aqui no livro de Malaquias. Citando aqui um pouquinho um parágrafo do livro O Culto Segundo Deus, do reverendo Augusto, ele diz assim: os termos da aliança eram estes. Fazendo um resumo, o que significava ter uma aliança com Deus? Ele diz: se o povo obedecesse a Deus, ou seja, Deus o abençoaria. Mas se o povo desobedecesse a Deus, ele seria o quê? Castigado. Irmãos, é uma relação extremamente interessante na perspectiva de relacionamento entre pai e filho, não é? Por quê? Porque mostra que Deus, no relacionamento de pai para conosco, em algum momento o que ele faz? Ele diz: ó, se você me obedece, você tem as minhas benesses.